Dinheirudo, já reparou num negócio estranho acontecendo bem debaixo do nosso nariz? Tem país inteiro refazendo conta de crescimento, inflação e até planejamento de saúde por causa do quê? De uma caneta. Não é figura de linguagem não, em 2025, das canetas emagrecedoras já teria batido algo em torno de 10 bilhões de reais aqui no Brasil e virado uma fatia relevante do setor farmacêutico, fala-se em 4%. E a projeção é dobrar agora em 2026, é mole? Só que o ponto mais curioso aqui não é o remédio, é o efeito dominó, sabe? Porque quando milhões de pessoas mudam a fome, mudam também os carrinhos de compra. E quando muda o carrinho de compra, muda o caixa de quem vende comida, bebida, besteira, supermercado, farmácia. E muda também, essa parte que nos interessa, né? O lucro das empresas na bolsa. E do nada, tem setor que parece que ganhou uma avenida ali. Já outros podem descobrir que crescimento era só um hábito do consumidor que não vai existir mais. E a pergunta que fica pra gente é essa incômoda aqui, né? Se a sua tese de investimento depende do que as pessoas colocam na boca todos os dias, e esse todo dia tá mudando, será que você tá investindo direito? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje, assunto polêmico, deixa o seu like aqui e também curtiu o vídeo, gosta de investimentos, educação financeira, se inscreve no canal se você curtir esse vídeo. Meu amigo, se você conhece alguém que emagreceu rápido nos últimos meses, é grande a chance dessa pessoa estar levando uma canetada, né, Bruno? Tem uma dúzia, né, que a gente conhece. Usando Ozempic ou qualquer coisa parecida. Agora tem um monte, né? Tá na moda. Monjaro. Monjaro. Agora imagina o que vai acontecer quando vencer a patente da semaglutida, que é o princípio ativo ali do Ozempic e de outros, então, como Ribelsus, que eu nem sei o que é isso. Isso vai acontecer no dia 20 de março de 2026. Aí... Tem gente contando os dias aí. Depende de que lado você tá. A farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk até tentou que a sua patente tivesse a vigência ampliada até 2038. Aconteceu o seguinte, o Supremo disse que não tem esse lance de renovação automática de patente aqui no Brasil não. E o STJ também não concordou com a empresa. Vai vencer sim a patente agora em 2026 mesmo. E a partir dessa data, aí é o outro lado da moeda agora, Bruno. Outras empresas vão poder fabricar e vender medicamentos com o mesmo princípio ativo. São genéricos, né? Que, claro, vão ter que ter sim o aval da Anvisa. Será que vai dar para comprar na farmácia popular? Então, será que vai estar na... Será que o governo vai subsidiar só a caneta emagrecedora, Bruno? É, Suzão. Suzão da massa. Essa quebra de monopólio aí com certeza vai gerar uma guerra de preços. A gente tá brincando aqui, mas tem muita gente que precisa de tratamento e pode se beneficiar dessa história. É o tratamento de princípio, né? Que é a diabetes, né? Isso. E também o sobrepeso. Não, sobrepeso até mais ou menos, né? Mas obesidade mórbida, né? Com isso, o Itaú BBA fez uma análise sobre as empresas que podem se beneficiar e as que podem ser prejudicadas com esse crescimento desse mercado aí. E aí, já tem ideia de qual pode se dar mal? Vamos começar pela notícia boa, os setores que podem se dar bem. Primeiro, claro, o mais óbvio, varejo farmacêutico. As canetas vão aumentar a demanda e também o lucro. Até 2030 podem representar 20% da receita dessas empresas. O lucro por ação delas pode crescer 15% já no ano que vem. Uma dessas empresas desse setor é a RD Saúde, R de Raia e D de Drogasil, né? O gráfico de um ano tá bonitão, olha aí, de acordo com o site do Investidor 10, valorização de 28% nos últimos 12 meses. Função muito interessante que eu gosto muito aqui no Investidor 10 é esse checklist aqui com os principais fatores que interessam pra gente, né, para investidores que são como eu aqui. Acho que você é também, se você segue o nosso canal, o Buy and Holder, sabe? Que compra para ser sócio de boas empresas. Nesse checklist aí, a Raia Drogasil só não marca ponto no quesito dividend yield de 5% nos últimos 5 anos. E é isso mesmo, o DY deles está em 1,75%, né? O percentual de dividendo que volta para você de acordo com o preço atual. Farmácia não tem erro no Brasil, não. Então, outra empresa do varejo farmacêutico é a PagMenos. O gráfico dessa ação tem um detalhe curioso. 107% de valorização em 12 meses, mas a maior parte dessa valorização aconteceu nos últimos 3 meses. Em outubro, a empresa fez um follow-on, que é uma oferta pública de ações, e isso aumentou a liquidez e também o interesse dos investidores por essa ação. E olha, o DY aqui tá mais legalzinho do que o da RD Saúde. Mas pegando um período maior aqui no gráfico, como o senhor Bruno gosta de fazer, né? Dá uma esticada aí. Esticar o gráfico, você já começa a pensar melhor antes de investir. Outro fator que ajudou a PagMenos foram os resultados do terceiro TRI de 2025. O lucro líquido cresceu 49% em relação ao mesmo período do ano anterior, EBITDA avançou 36%, margem subiu de 5,4% para 6,3%,
2,5%, e o valor médio das compras aumentou 10%. A alavancagem caiu de 2,8x para 2,5x, e tem também a Panvel, que está listada na B3 com o nome de Med Distribuidora de Medicamentos. 55% de valorização nos últimos 12 meses. Tá bom para você, o que é mais? Se tivesse investido milão ano atrás, hoje você teria 1.552. Em 2024, chegou perto de 4% lá o DY dela, mas depois caiu para o patamar de antes, hoje está em 1,5%. Esse é um exemplo de como é importante você olhar outros fatores além do dividendo para investir. O investidor que comprou Panvel no começo de 25, pensando agora só no DY de 24, não conseguiu o que queria, né? Por outro lado, esse mesmo investidor teve a grata surpresa de ver um investimento ter uma baita de uma valorização. Então fica a lição, não analisar só um indicador antes de investir, beleza? Bom, com o avanço das canetas emagrecedoras, claro, as farmacêuticas vão se dar bem. O genérico do Ozempic vai aumentar as vendas e eles costumam ter margens bem generosas. Na B3 a gente tem a Hypera, que já acumula valorização de 40% em 12 meses e o dividendo 4,7%. Tem muita gente já prevendo isso, né? Exato. E é interessante quando a gente compara com outras empresas de medicamentos, né? E também é uma função aqui do Investidor 10. A margem líquida da Hypera é bem mais alta do que as outras, tá vendo? Mas tem um detalhe importante. A gente tá comparando um fabricante com loja de varejo, né? No varejo as margens são mais apertadas. E outro setor que tende a se dar bem, que não é tão óbvio assim, é o de proteínas, junto com o aumento das canetas emagrecedoras. Por que, Bruno? Por quê? Porque o pessoal precisa comer proteína e parar de comer massas e carboidrato, né? E a canetinha a dieta suga músculo também, né, Bruno? Suga músculo. Infelizmente, né? Quando inventar uma que não tira músculo, acho que eu até posso tentar alguma vez na vida. A reeducação dela é a força, né? Mas a dureza é que você, sem apetite, ter que forçar a comer proteína, um montão de carne, né? Não é fácil, não. E como o corpo humano também, isso é um off-topic, como a gente luta com todas as forças. A gente perde até músculo, mas a gordura, meu amigo, ele luta para não perder. Resquícios de um tempo sem geladeira, né, Bruno? É por isso que a gente precisa fazer acompanhamento médico, né? E não fazer por conta, né? Perfeito. Se fizer por conta, abraço. E esperamos um dia vir a atualização de software do nosso cérebro, né? Para que a gente engorde na primeira batata frita que a gente come. Quem usa um desses medicamentos aí precisa aumentar a ingestão de carnes e ovos para evitar a perda muscular, como a gente falou, e uma dessas empresas é a Marfrig, que incorporou a BRF, que é dona, né, das marcas Sadia e Perdigão. Essa nova empresa combinada tem o ticker MBRF3, né, e o gráfico dela começa em 23 de setembro, que é quando essa nova ação começou a ser negociada. Tem também a JBS, né? Só que ela deixou de ser negociada no Brasil em junho do ano passado. Agora tem os BDFs que eu não gosto nem um pouquinho, que eu prefiro comprar a ação mesmo. A ação listada nos Estados Unidos tem o ticker JBS. Consultando o gráfico aqui, dá pra gente ver que ela começa em junho de 25. E tem também a Minerva Foods, que tá com um dividendo aí, o DY, de 2,7%, 23% nos últimos meses, nos últimos 12 meses de valorização, em 5 anos, porém, desvalorização de 21%. Checklist do investidor Buy and Hold do Investidor 10 só atende 4 requisitos. Mas tem setores que podem ser agora a parte ruim da história e cuidado na sua carteira, que podem ser prejudicados com a popularização de canetas emagrecedoras. Fast food. Exatamente. Estudos nos Estados Unidos mostram que usuários dessas canetas cortam a ingestão calórica em 40%. O corte começa com besteira, né? Salgadinho, doce, biscoito e álcool. Numa projeção mais agressiva aqui de adoção das canetas, o lucro líquido dessas empresas como Ambev, M. Dias Branco e Camil pode cair cerca de 2% até 2027. Pode parecer pouco, né? Mas os acionistas sempre vão querer lucro subindo. Lucro estagnado já é BO, você imagina caindo, né? O próprio Açaí já sinalizou que o avanço no mercado dessas canetas é, sim, um obstáculo para o crescimento das vendas na sua loja. E entre as empresas de salgadinhos e cereais que estão na bolsa, a gente pode falar da M. Dias Branco, que produz biscoito recheado, de água e sal, maisena, wafers, mistura para bolo, sobremesas, farinhas e massas. A Camil produz arroz, feijão, açúcar e outros itens de consumo essencial. Quem usa essas canetas emagrecedoras aí também costuma reduzir o consumo de mé, Bruno. O mé, cara. E aí entra quem? O mé não. O mé? Aqui entra a nossa queridinha Ambev, com sua linha de águas que passarinho não bebe, né? E se esses fabricantes aí vendem menos, na esteira, né, vem a queda
das vendas no supermercado. E na bolsa a gente tem o Carrefour, não tem muito bem, que não são mais negociados aqui na B3, né? Tem só o BDR. E veja você que também não são negociados na bolsa de Nova York. Lá tem o ADR, né? São negociadas na bolsa de Paris. Temos também o Açaí, que a gente já falou, e o grupo Mateus. Você imaginava, conta pra mim, você imaginava que o mundo ia mudar por causa de uma caneta? O hábito de consumo das famílias, as pessoas vão ficar mais fitness? Você pensou isso e como que isso poderia impactar a sua carteira de investimentos? Comenta aqui e deixa também um comentário do Brunão, aquele comentário top que prova que você ficou até o final. Eu quero saber se você veste a camisa das canetinhas, já usou? Conta a sua história aí pra gente. E se você já tem uma projeção do seu dinheiro, você já está pensando nisso, né? Nessas empresas que podem se valorizar aí. Porque o impacto é grande, né? A gente já percebeu. Exatamente. Manda brava nos comentários. Valeu, tudo de bom. Tchau.